O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. E o rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, com essas palavras da profecia de Isaías, eu queria começar a prédica e a partilha dessa quinta-feira da segunda semana do Tempo Santo da Quaresma.
O que é o homem? O homem é pó. O que é o ser humano? O ser humano é um nada, um conglomerado de bactérias com um sopro divino. Porque o homem, em meio a tantas dificuldades que o mundo nos coloca, em meio à sua incapacidade de enfrentar os grandes dilemas e os problemas da vida, ainda continua iludido, como se alguma coisa fosse. O homem nada é, o ser humano é um nada. E é muito triste, porque tanto tempo se passou e o ser humano ainda continua se achando alguma coisa. Olha, nós não somos nada. E é preciso que nós cristãos, católicos, apostólicos romanos, tomemos consciência que a nossa vida, ela só tem sentido em Deus, que a nossa vida, ela só tem razão de ser em Deus. E por mais que o homem seja arrogante em meio às suas divagações, mesmo que o homem seja displicente com a palavra de Deus, iludido com tudo aquilo que o mundo nos impõe e nos coloca, o homem tem que tomar consciência que é em Deus que ele se realiza e é alguma coisa. Quando o profeta Jeremias aqui diz: maldito o homem que confia no homem, o profeta Jeremias não está falando aqui em falsidade, porque nós poderíamos fazer aqui uma exegese enganatória ou dar uma explicação desse texto aqui vazia, uma explicação vazia, ou quem sabe até uma explicação rasteira e dizer assim: vejam, alguém já lhe traiu porque você confiou. Não tem nada a ver essa linha de raciocínio aqui com o texto santo de Jeremias. O que Jeremias aqui está a nos dizer é que maldito é o homem que coloca a sua força nele mesmo, que coloca a expectativa da sua vida no ser humano, que se acha alguma coisa. Maldito o homem que confia no homem, no ser humano. E vejam, minha gente, que todos nós somos limitados. Todos nós somos limitados e ninguém pode nos oferecer uma felicidade tão plena, tão ímpar, tão única, senão nosso Deus, senão o Senhor. Ninguém. Quando nós vemos esse texto de Jeremias, nós vemos Jeremias esclarecer para nós assim: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Ou seja, maldito é o homem que quer construir a sua vida com as suas próprias forças, que quer arrumar a sua vida sozinho, que quer sonhar sem Deus, que quer se realizar distante do Senhor. Esse homem é maldito por quê? Porque esse homem não vai se realizar, vai viver uma ilusão, vai passar uma vida toda buscando se encontrar e não vai se encontrar. E como nós temos pessoas que estão como que perdidas em meio ao mundo,
porque querem viver sem Deus, porque querem viver sem o Senhor. E é impossível o homem se realizar, o homem se completar, o homem ser feliz sem Deus. Bendito o homem que confia no Senhor, sim, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. O que é isso? O que o autor sagrado aqui, Jeremias, está a nos dizer é que quanto mais o homem de Deus se aproxima, mais o homem é feliz. Que quanto o homem mais de Deus se aproxima, repousando a sua cabeça em Deus, como fizera João no peito de Jesus na quinta-feira santa, quanto mais o homem é acalentado por Deus, mais o homem vai encontrando as respostas para as indagações mais íntimas do seu ser. E é claro, minha gente, que falar assim pode ser considerado fácil, porque viver isso é difícil. O tempo passa, e quanto mais de Deus a gente vai se aproximando, mais a gente deve ir se encantando pelo Senhor. Eu achei engraçado porque há alguns dias um jovem me perguntava assim, numa rede social: Padre, eu acabei de escutar a sua homilia. Como foi que o senhor decidiu ser padre? Jesus apareceu para o senhor? Eu disse: meu filho, não. Jesus Cristo nunca apareceu para mim. Em corpo, alma e divindade, não. E eu ainda peço a Deus que nunca apareça nesse mundo, porque a mensagem é muito pesada. Aí ele me disse assim: mas como é que o senhor teve clareza de responder ao amor de Deus? Ou melhor, teve clareza de responder a Deus? E eu dizia simplesmente assim: mas meu filho, eu nunca tive clareza. No dia da minha ordenação, eu ainda me questionei, na hora que faltou energia, e eu me questionei assim: meu Deus, será que eu vou ser padre? No dia, na hora, poucos minutinhos antes da imposição das mãos. E aí eu dizia para ele assim: olha, hoje, depois de 18 anos que eu saí da casa dos meus pais, eu garanto para você que meu encantamento por Jesus hoje é muito maior do que quando eu aos 19 anos fui para o seminário. O encantamento hoje é muito maior, é muito mais harmonioso, é muito mais grandioso. Por quê? Porque o tempo vai passando e a gente vai de Deus se aproximando. E quanto mais de Deus a gente vai se aproximando, mais a gente vai se preenchendo. Olha, sabe quando foi que eu saí de casa? Hoje. Eu saí de casa domingo. Domingo à noite, para celebrar no engenho e aqui. De domingo para hoje, eu estou dentro da minha casa, rezando, estudando, me exercitando. E hoje, quando eu peguei o carro para vir para cá, eu parava e dizia assim: mas é danado, eu nunca imaginei viver assim. Só o Senhor consegue fazer isso. É uma busca constante de preenchimento, de procura.
E se assim continua, com 60 anos, com 70 anos, o amor de Deus vai estar mais arraigado no coração. Olha, minha gente, é impressionante esse serviço a Deus. Já falei para vocês, fazendo um mestrado em Direito Canônico. E na turma tem todo tipo de gente, assim, de todas as classes. Padres, freiras, monjas, leigos, né? E um dos padres, que eu ainda não tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, nem através da rede social, com 71 anos ele falou hoje, mas com uma sagacidade assim tão grande, conversando tanto na aula, e nem eu com 38 anos, e eu parei assim, disse, mas impressionante, como Deus faz as coisas. O que é que esse homem com 71 anos ainda quer estar estudando, minha gente? Desse jeito eu me questionei, o que é que esse homem com 71 anos ainda quer estar estudando? Na hora eu olho para o crucifixo e digo assim, meu Jesus, só tu tens a resposta, eu não sei. Hoje também nós tivemos uma aula de um professor direto da cidade de Navarra, na Espanha. Mas o jeito do homem falar, um padre, César Esquerdo, o nome, o jeito do homem falar, exalava a Deus pela rede social. Eu olhei a minha condição assim de cima a baixo, eu dizia assim, meu Deus, será que quando eu estiver essa idade, já deve ter uns 60, mais de 70, 60, 70 anos, será que eu vou exalar a figura de Cristo dessa forma? E o que é que esse homem quer, dando uma aula a não sei quantos mil quilômetros de distância, em outro continente, sorrindo, feliz? Só Jesus é capaz de fazer isso. E aí, porque eu estou dando esses dois exemplos, eu quero chegar aqui no texto, que para a gente sentir isso que Jeremias aqui nos mostra, é um longo caminho. É claro que se você que está aí sentado, que está me acompanhando pelas redes sociais, vem levando a sério a tua vida de fé, mesmo com os tropeços, com as quedas, mas se você vem levando a sério, você vai vendo que aos poucos Deus vai moldando o coração, vai nos transformando, vai nos moldando, apesar das nossas misérias, das nossas tentações. E olha que de verdade o inimigo tenta, viu? Tenta para nos destruir de verdade. Do começo de 2021 para cá, eu venho pensando muito nisso. Como o inimigo nos tenta. E vejam que o texto santo aqui continua a nos dizer assim: é preciso confiar em Deus e deixar de confiar em si. E por que é preciso deixar de confiar em si? Olha a resposta de Jeremias, minha gente. Em tudo é enganador o coração. As nossas vontades nos enganam. As nossas paixões nos iludem. E é preciso ter um discernimento muito forte, através da oração, para clarear que nem sempre aquilo que a gente quer é bom para nós, e que nem sempre aquilo que nós estamos apaixonados de verdade é verdade. Parece uma redundância, mas muitas vezes é ilusão. E com essa mesma resposta ele questiona: em tudo é enganador o coração, e tudo isso é incurável, quem poderá conhecê-lo? Só quem conhece o nosso coração é nosso Senhor.
Eu não conheço o meu coração, eu sei o que sinto. Você não conhece o seu coração? Quem conhece é o Senhor. E o coração que hoje você tem aí, a forma de pensar e de agir, e os sentimentos que brotam no teu coração, com certeza, na sua grande maioria, são sentimentos diferentes daqueles que você tinha quando era criança, adolescente, jovem. Aquilo que na adolescência, na juventude, movia a vida, na maturidade não move mais. Aquilo que na juventude era importante, na maturidade não é mais. Cadê aquele teu amigo, aquela tua amiga que não largava de você na adolescência? Cadê? Aquele teu amigo de escola, aquela tua amiga de escola que era um grude só, parecia um chiclete. Cadê? E você muitas vezes não conseguia passar uma tarde ou uma noite sem aquela amiguinha ou sem aquele amiguinho. Eu fui assim também. E cadê? Passou. E quem permaneceu no coração? Ele, o Senhor. E é assim que ele responde em Jeremias também: eu sou o Senhor, que prescruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. É Ele quem conhece o coração humano. Eu sou o Senhor, que prescruto o coração, que sondo o coração, que conheço o mais íntimo do homem. Por quê? Quando a gente eu não sei hoje em dia, mas antigamente quando a gente comprava, hoje em dia é tudo digital, né? Mas quando a gente comprava uma televisão, vinha um manual, não era? Hoje em dia eu não sei se vem. A gente comprava um celular, eu lembro que também vinha um manual. Agora não vem não, é tudo digital, online, sei lá, né? Tudo que a gente comprava tinha um manual. E nós também temos um manual. Só que esse manual está nas mãos de Deus. Quem entende é Ele. Só Deus nos entende, gente. E isso é muito forte. Só Deus nos conhece. Só Deus sabe como nós funcionamos de verdade em harmonia. Só Ele. Por mais que nós queiramos, só Ele tem essa resposta. E o bonito e o santo do texto santo é que o salmista, ele completa esse pensamento de Jeremias dizendo: é feliz quem a Deus se confia. É preciso se confiar ao Senhor. Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, os meus sonhos, os meus projetos, os meus problemas, as minhas preocupações, a minha saúde. Olha, tem um menino que eu vivi com ele no seminário, lá em São Paulo. Ele é padre hoje na cidade de Chorozinho, no Ceará. E no seminário nós vivemos juntos. Eu fazendo a teologia, ele na filosofia. Depois ele foi embora para o Ceará e eu terminei o meu curso. E já talvez vocês já devem ter visto, visto alguma coisa dele no Instagram. Ele evangeliza com humor, Padre Marcos Rony. E no começo de janeiro ele foi internado pensando que estava com Covid, e depois não era Covid, e depois descobriu um câncer na ligadura entre os dois pulmões. E hoje o Padre Francisco, que já veio aqui, vocês conhecem, me mandou a foto dele careca, um cabelão, né, um cabelo bonito, assim, careca. Deve estar fazendo quimioterapia, radioterapia. E eu parei assim, olhando aquela foto, eu dizia assim: meu Deus,
E ele é muito mais novo que eu tenho 38, ele deve ter uns 32, não, deve ter uns 33, 34 anos, né? Eu, se eu não me engano, eu acho que na época no seminário eu estava com 24, ele estava com uns 19, 20 por aí, né? E aí eu olhava aquilo ali e dizia: meu Deus, se fosse eu, como é que meu coração estaria agora? Um menino novo, enfrentando essa dificuldade tão grande. E aí comecei a pensar nos padres todos que eu conheci, que morreram, os jovens com doenças assim, são tantos já, aqui e ali, uma coisa, outra. E eu dizia: é preciso cada vez mais de verdade se entregar ao Senhor. A gente não sabe de nada. Quando o salmista ele diz assim: é feliz quem a Deus se confia. Quando você se consagra a Nossa Senhora, você está se confiando a Deus. Quando você se consagra a Nosso Senhor, você está se consagrando a Deus, para que o Senhor faça com a nossa vida aquilo que Ele julgar que é bom para nós. E Deus que é bom nunca nos desampara. E Deus que é bom nunca nos abandona. E Deus que é bom nunca quer o mal para nós. Pode ser que em um determinado momento uma decisão de Deus não seja apetecível aos nossos olhos e nos faça sofrer no primeiro momento, mas depois o Senhor, que tudo sabe, há de nos mostrar porquê e nos fazer de verdade viver a felicidade sobre a terra. Não foi essa homilia que eu tinha preparado para hoje, não, tinha sido do Evangelho, mas eu acho que valeu. Que Deus, o Senhor, nos ajude nesse tempo da Quaresma a vivermos arraigados na sua graça, no seu amor, e todos os dias confiando as nossas vidas à sua força, ao seu poder. Fiquemos